Oi, gente, aqui é o professor Costa Neto. Hoje a aula é do dia 23 de junho de 2020. Eu vou fazer algumas considerações sobre as aulas anteriores e já o fechamento do semestre, né, infelizmente. Eu vou começar dando dois exemplos de situações que eu vi essa semana e que são bastante interessantes, né? Primeiro, um vídeo que tem rodado aí na internet de uma cirurgia feita numa criança e o médico abre a criança e ele encontra nos intestinos da criança palha, o feno que a criança teria comido. Esse vídeo disse, né, no vídeo que ele é um vídeo infelizmente, de uma criança síria. Eu não sei exatamente a veracidade desse vídeo, eu só queria dizer que, embora seja uma imagem extremamente feliz também, eu não sei até que ponto que isso é vantajoso para a causa síria, ou talvez seja necessário mesmo expor isso, não é uma realidade distante de grande parte do povo sírio atual. Então hoje, se você viaja, por exemplo, para o Líbano, você vai ver um país em reconstrução, mas a Síria não. Provavelmente a Síria vai passar por isso daqui a um tempo, mas nesse exato momento não. A grande parte das famílias sírias vivem uma situação realmente muito dramática. Então, e é possível comparar a situação da Síria com a situação de outros países do Oriente Médio. Já falei várias vezes para vocês do Iêmen, que talvez seja o país da região que mais sofre com a situação internacional, e embargos e dificuldades internas, corrupção, e daí fome, miséria, doenças, etc. A outra situação que eu vi essa semana, eu vi alguma matéria sobre o Bahrein, e é difícil a gente ver matéria sobre o Bahrein, eu queria lembrar um pouquinho desse país. Geralmente as pessoas lembram do Bahrein por conta das corridas de Fórmula 1, e de fato, se você for ao Bahrein, se você já foi ao Bahrein, existe um circuito de Fórmula 1 mesmo, as pessoas vão lá visitar, quem gosta desse tipo de esporte, fica emocionado, vai lá e vê o circuito, e esse circuito fica fechado grande parte do ano. Ele abre uma vez ou outra ao ano, ao longo do ano, para uma festa, para uma situação de alguma empresa que fez um contrato e alugou o espaço para uma festividade qualquer. Eu acho que tem uma festividade nacional que também provavelmente seja feita lá nesse circuito. O Bahrein não tem muita coisa a ser visitada. E por que eu estou falando do Bahrein? Porque o Bahrein me surpreendeu um pouco num determinado aspecto. Eu não sabia que havia fortes portugueses no Bahrein. Nós visitamos um, que foi o forte principal no Bahrein, e é aí que eu queria chegar. Nós temos uma situação tão estranha, tão curiosa no Bahrein, que é assim, na história do Bahrein, nos livros de história do Bahrein, eles marcam a presença portuguesa no Bahrein. E a presença portuguesa no Bahrein, ela durou pouco tempo, em termos históricos, ela durou 80 anos. Mas, para quem é de lá, para os historiadores de lá, nós temos a seguinte situação: nenhum outro povo que dominou o Bahrein, e o Bahrein foi um lugar dominado por vários povos ao longo da história, quer povos do leste asiático, do oeste asiático e povos também europeus, nenhum povo foi tão assassino, massacrante, sanguinário como os portugueses. Os portugueses chegaram ao Bahrein matando as pessoas, violentando as pessoas, tomaram posse do lugar. E por que os portugueses necessitavam de um forte no Bahrein? Porque a região é estratégica. Essa região, desde uma antiguidade, já citada em outras aulas, bastante remota, é uma situação, é um lugar de caminho de mercadorias. Então, eu vou tentar colocar um link para vocês hoje ainda nessa aula de rotas comerciais. Nós pensamos em rotas comerciais do mundo antigo e do mundo medieval, como assim nós chamamos, como uma rota. Por exemplo, a rota sai da China, ela passa pelo deserto, né? Depois ela vai até tal lugar, vai até Samarcanda, depois ela vai até tal lugar. Mas não, houve muitas rotas comerciais. No Golfo Pérsico, em particular, houve várias rotas comerciais. E essas rotas comerciais, elas duraram séculos. Quem habitava o Golfo Pérsico fazia comércio com a Índia, fazia comércio com Sri Lanka menos, tá?
mas fazia comércio com a Índia. Do lado de cima você tem o próprio Irã, que foi um grande fornecedor de pedras, âmbar, elementos para perfume, etc. E do lado de cá, do Golfo Pérsico, principalmente pérolas. Então, nessa região onde fica o Bahrein, você vai ter também os Emirados Árabes, hoje Emirados Árabes, e você vai ter, por exemplo, o Catar. E mais aqui para baixo você tem Omã, que numa certa época, quando eu era jovem, chamavam de Iêmen do Norte. Então você vai ter vários países ali hoje, países, né, Omã, o Catar e os Emirados Árabes e o Bahrein, que são nações que vieram de uma tradição bastante antiga, mas geralmente do cultivo e da busca de pérolas. E comerciantes que comerciavam outras coisas que não nasciam, não cresciam nessa região, por exemplo, madeiras de grande porte. É uma região extremamente desértica, a vegetação é rasteira. E isso vai ficar muito claro quando você visitar o Bahrein, ou se você já foi para o Bahrein, já deve ter visto. O Bahrein, já citei que inclusive é um país assim, bastante plano, com muitas dificuldades para água, muitas dificuldades inclusive para plantações. E por que eu comecei a aula com esses dois exemplos? Falando da menina síria, que come feno porque não tem comida, e do Bahrein, que é um país extremamente rico, mas que está preocupado com o ano de 2040, porque o petróleo deles está acabando, as reservas de gás recém-encontradas, eles encontraram algumas reservas de gás também vão acabar um dia, e é muito provável que a grande indústria automobilística do mundo, a alemã, a americana, a japonesa, logo logo também vai abandonar esse tipo de combustível que é tão farto ou foi tão farto nessa região. Então nós temos algumas situações assim bem interessantes para quem estudou Oriente Médio. Vamos separar algumas. Você tem alguns países muito ricos, né? Você tem o Bahrein, você tem o Catar, você tem os Emirados Árabes, você tem a Arábia Saudita. Eu já falei para vocês que grande parte do dinheiro da Arábia Saudita gira em empresas americanas, concentradas principalmente na cidade de Nova York. Eu já vou voltar a falar dessa questão do dinheiro, ok? Peraí. Nós temos então regiões muito ricas, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Catar e tal, e nós temos regiões muito pobres, por exemplo, Omã, que não é exatamente um país rico, o Iêmen, que talvez seja o mais pobre deles. O Iêmen sofre problemas muito parecidos com a Eritreia, a Etiópia, a Somália, né, que já são países africanos. E nós temos situações lá no Oriente Médio bastante dramáticas do ponto de vista econômico e do ponto de vista também de conflitos. Então você tem o Líbano, a Síria principalmente, e outros povos e outras regiões, já citadas aqui também nas aulas, que vivem em conflito. Alguns povos, por exemplo, que não têm um país exatamente para chamar de seu. E são comunidades extremamente grandes. Né? Pode ser a comunidade drusa, que é um pouco menor, pode ser a comunidade que os turcos perseguem há décadas e eles não aceitam isso. Se você falar isso para um turco, ele se sente ofendido. E nós temos a Turquia, nós temos o Egito, que são também dois países extremamente diferentes daqueles outros que eu já citei, com algumas coisas muito interessantes, que outras coisas não. Se você viaja para a Turquia, você vai ver uma capital cosmopolita, uma capital que tem uma história também muito longa. Ali foi o Império Bizantino, né, foi a cidade de Constantinopla. E ao mesmo tempo você vai para o interior, você vai ter um país extremamente pobre, extremamente violento. A Turquia sofre com uma violência terrível e é um país também extremamente corrupto e que tem um governo agora de extrema direita. Aí você vai para o Egito e você vai encontrar um país pobre, extremamente pobre, a despeito do seu grande turismo, a despeito de ter construído há pouco tempo uma grande, farta, linda biblioteca na cidade de Alexandria, já fazendo menção a um passado de glória que o norte do Egito já teve, e agora estão construindo um dos maiores museus do mundo, que é para abarcar toda a coleção de obras egípcias que o Egito tem, e principalmente a coleção do faraó Tutankhamon, que é um museu que não abre nunca, já fui para lá várias vezes, esse museu sempre está fechado.
E você tem ali na periferia do Oriente Médio, você tem lugares que sofrem e que vivem relações muito parecidas. Então você lê, por exemplo, o Ismail Kadaré, ou Ismail Kadarés, você vai ver na obra dele que os Balcãs, principalmente a região do Kosovo, ela sofre situações muito parecidas com as quais eu já citei aqui nas aulas de língua e nas aulas de religião. Porque no Kosovo e nos Balcãs, você tem todos esses povos vivendo juntos. Você tem cristãos romanos, cristãos ortodoxos, você tem uma comunidade judaica, você tem uma comunidade muçulmana, eles se odeiam, eles se detestam, eles brigam o tempo todo. E essa briga, ela é bastante antiga. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre os Balcãs, leia lá as obras e Albânia, leia lá as obras do Ismail Kadaré, ou Kadarés, ou Kadar, como se diz em albanês, e principalmente Três Tristes Cantos para o Kosovo, que é um livro pequenininho, são 3 contos curtos, mas no que ele trata bastante dessa situação vivida nos Balcãs. E se você for para Chipre, se você for para Creta, mesmo se você for para Malta, você vai encontrar situações similares. Em Malta menos, porque a situação vai ficando cada vez mais rarefeita para o oeste. Mas se você for para leste, você sair do que nós chamamos de Oriente Médio e ir para países do centro da Ásia, ou para lá, Bangladesh, Afeganistão, mesmo Birmânia, mesmo outros países já na Indochina francesa, você vai encontrar situações parecidas de conflito e de lutas internas. Eu queria fazer alguns comentários sobre alguns países citados aqui. Então, nós temos, por exemplo, um crescimento, não vou dizer demográfico, mas um crescimento econômico imenso no Golfo Pérsico, mas do lado de cá do Golfo Pérsico, e não do lado de lá, que é o Irã. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do Irã. Quando você visita Dubai, ou você visita Abu Dhabi, você vai encontrar duas grandes cidades do mesmo país, mas que têm um certo conflito não econômico, não, nem cultural, eu diria, mas elas lutam para ver qual cidade vai ser a maior, qual cidade vai ser a mais iluminada, não vou dizer exatamente bonita, porque é até um pouco brega. Inclusive, quando você visita Dubai, ou você visita Abu Dhabi, principalmente no Dubai, não é raro você encontrar um folheto de turismo em que eles mesmos comentam que a cidade deles é uma cidade kitsch. Mas eles dizem assim, isso está escrito em inglês, em árabe, em francês, em outras línguas, japonês, coreano, porque muitos japoneses e coreanos visitam esses lugares. Está escrito lá que o país é kitsch, mas é um kitsch elegante. Em português, eu acho que é essas duas palavras que eles usam, uma coisa bem estranha. Então, no Dubai, você vai ter o Burj Khalifa, o Burj Al Arab, e você vai ter ilhas de palmeiras, e você vai ter prédios em forma de um quadrado, parece um quadro gigante, e você vai ter o maior ou um dos maiores shoppings do mundo, e você vai ter zonas lá dentro que vendem Chanel numa tenda. É isso mesmo, né? No meio do caminho. Aqui no Brasil você vai ter L'Occitane e o Havaianas, e lá você tem Chanel. É uma fantasia, uma ilha de fantasia, o Dubai, assim como a Abu Dhabi. Abu Dhabi recentemente fez uma das maiores mesquitas do planeta. Não é o maior templo do planeta, mas é uma das maiores obras, é uma das maiores obras que eu já vi, que é uma mesquita. Gastou uma fortuna, tudo na mesquita é de excelente qualidade, cada pedra da parede, cada pedra do chão, cada fio de tapete, cada lustre é algo escolhido a dedo, de acordo com os desejos do seu sheik. Perto você tem o Catar e principalmente a cidade de Doha, que compete com essas duas cidades, Dubai e Abu Dhabi. Abu Dhabi, por exemplo, está fazendo numa ilha pequena, você não observa que é ilha porque você vai de carro e nem vê que você está numa ilha. Mas nessa ilha, o sheik local está construindo um jardim de museus. Então já está pronto o Louvre, que é um braço do Louvre francês e que tem parte da coleção do Louvre lá exposta.
Inclusive obras famosas que são do Louvre, de Paris, mas estão atualmente em Abu Dhabi. Aí você tem o Louvre, você vai ter, ao lado não está pronto ainda, um Guggenheim, e você vai ter um outro museu, não lembro bem o que é exatamente. Essas construções que existem em Abu Dhabi, elas são feitas por aqueles Star Architects. E o que são os Star Architects? São arquitetos das estrelas, né? São aqueles arquitetos que fazem obras faraônicas, obras gigantescas. Então você vai ter ali o escritório da Zaha Hadid, você vai ter os escritórios franceses, holandeses, japoneses, que fazem esses projetos, esses grandes projetos. São projetos realmente gigantescos. Talvez você visite o Louvre de Abu Dhabi, você vai achar pequeno perto do Versailles, ou do Louvre francês, ou do Museu de São Petersburgo, na Rússia, mas ele é uma obra faraônica. É uma obra faraônica feita com materiais extremamente arrojados, o teto é de titânio, e ele tem elementos vazados para deixar entrar a luz do sol, dependendo do jeito que está a luz do sol, a luz entra de um jeito, e a coleção ali é absurda. Dizem inclusive que foi esse museu de Abu Dhabi que comprou aquela tela que disse que é o Cristo Pantocrato do Da Vinci. E ao mesmo tempo, competindo com Abu Dhabi, com essa coisa toda, essas coleções, esses museus, os escritórios para fazer esses museus, o museu de Abu Dhabi, só para vocês terem uma ideia, custou mais de 2 bilhões de dólares. O Qatar, ele tem um sheik, né, e uma esposa que gosta de arte, e ela também está fazendo o seu jardim de museus. Ela começou com um museu já citado aqui, cujo projeto é do I.M. Pei, que faleceu recentemente, um arquiteto chinês, que fez o projeto do museu da maior coleção de arte islâmica do planeta, que fica lá no Catar. Ao lado, ela construiu um museu que é de arte contemporânea, e um pouco à frente, ela convidou o Jean Nouvel, que é do escritório francês, um arquiteto vivo, para fazer um museu que é uma coisa absurdamente grande e de um arrojo técnico absurdo, que parecem uns cogumelos, assim. Tudo isso é para ser visto do mar e do outro lado da cidade, onde fica o centro financeiro de Doha. E ela fez isso para abrigar uma outra coleção, principalmente acho que a coleção que ela mesma tem, ou ela quer expor, artistas impressionistas, etc. Não sei bem. Todas as vezes que eu fui lá também, esse museu ainda estava fechado. E por que eu estou contando todas essas coisas para vocês? Porque os Emirados Árabes, Doha, o Bahrein e mesmo Oman, eles sabem, isso você vai ouvir da voz de qualquer guia turístico, não é algo escondido, não é algo secreto, não é uma grande sacada de um analista político, não é uma grande sacada de um estudante de relações internacionais, que a grande riqueza dessa região está acabando. Então, o que esses países no Golfo Pérsico, do lado de cá, estão fazendo? Eles querem atrair um outro tipo de dinheiro, exatamente como fez Singapura. E, em parte, o que fez a Coreia, fez o Japão no pós-guerra, e o que tentou fazer a Tailândia lá nos anos 90 e 2000 e que não deu muito certo, mas em Singapura deu. Então Singapura hoje também, se você já foi, você já deve ter visto, se você for, você vai ver, ela é um grande centro econômico, turístico, tecnológico. Tudo assim, em Singapura é uma coisa assim assombrosa, mais do que Macau, mais do que Hong Kong, que são cidades da mesma região. Macau hoje é a Las Vegas da Ásia, né? E, inclusive é um pouco brega também. Enfim, outro dia conversamos sobre o Oriente Extremo, mas o que aconteceu em Singapura foi que ou aquele país atraía capitais, turismo e outras formas de arrecadar dinheiro, ou ele falia. E daqueles países lá que a gente chamava de tigres asiáticos, lá dos anos 80 para os anos 90, foi o único lugar que realmente deu certo no Extremo Oriente. E desses países, desses lugares todos do Oriente Médio que eu citei, o país que está na frente em termos econômicos, que tem atraído capitais e que quer se transformar no centro financeiro, é Dubai, que é uma cidade dos Emirados Árabes.
E, claro, Abu Dhabi é ao lado, Dubai e Abu Dhabi é perto, você pode ir de carro, não dá 1 hora de carro, ou de barco. E você também tem Doha, que tem corrido atrás para tentar uma posição econômica nessa região. Tudo nesses lugares é muito estranho e eu queria chegar nesse ponto também, que talvez fosse o segundo ponto importante dessa aula de hoje. Primeiro ponto seria falar que esses países do Oriente Médio têm tentado uma saída atual. O segundo ponto é o seguinte, que para atrair dinheiro, para ser um centro econômico, eles têm que fazer alguma coisa. Como o país não é exatamente rico de recursos geográficos, por mais que seja legal o deserto, tá? Por mais que seja legal o mar, por mais que seja legal uma coisa ou outra que há nesses países, eles têm que fazer alguma coisa para atrair público. Então você pode esquiar na neve, no Dubai. Já falei dos shoppings que você tem lá no Dubai. Você tem o Burj Khalifa, daí você sobe lá até o. Eu subi até os centésimos, não sei o que, andar para ver a cidade. Você pode andar de camelo no deserto, você pode ir dormir num hotel no meio do deserto, ou você pode ficar naqueles hotéis 6 estrelas se você tiver dinheiro. Agora, o tipo de situação que tem ocorrido nesses lugares é muito dramática do ponto de vista humano. Para construir Dubai, para construir Abu Dhabi e para construir a grandiosidade que é hoje a cidade de Doha, você precisa de mão de obra. Essa mão de obra, em algumas situações, ela é semi-escrava. Acho que eu já comentei aqui com vocês, mas valeria a pena comentar de novo, que de onde vem a mão de obra que trabalha hoje, a mão de obra dura, tá? Não os agentes financeiros, não os engenheiros, não os médicos, porque, nossa, Dubai é um centro de medicina e hoje tem sido um centro de medicina dessa região. Cirurgia plástica, operações do coração. Então tem médico chinês, indiano, americano, alemão trabalhando lá. Um monte de clínica, principalmente cirurgia plástica. E você tem a mão de obra barata, essa mão de obra do operário, que vai subir para construir um prédio gigante, etc., é uma mão de obra que não é local. Até porque grande parte dos habitantes desses lugares não trabalha nesse trabalho pesado. Então, são nepaleses, paquistaneses, bengales, singaleses. Tem muita gente do Nepal, já falei, né? Tem gente enfim, trabalhando numa situação terrível. Então, a situação humana ali nesses países, a despeito do dinheiro deles, e da beleza, e da maravilha, e do fato de você poder tomar um whisky de não sei quantos anos num hotel de luxo, o trabalho ali, ele é cheio de mortes, ele deixa um rastro de sangue, não estou exagerando, muito grave. E não é um lugar em que você vai ter sindicatos e você vai ter uma proteção a esse trabalhador. Na cidade de Doha, em particular, já comentei com vocês, os trabalhadores ficam sentados assim numa praça ou num determinado lugar da cidade e os caminhões vão passando e vão pegando aquelas pessoas sem direito trabalhista nenhum, sabe? Sem condição nenhuma. E acabou o trabalho deles, eles são literalmente expulsos do país. Há um outro tipo de mão de obra já citado aqui numa das aulas, ou foi na aula, na única ou 2 aulas presenciais que a gente teve, que é de um outro tipo de staff, que é o staff dos hotéis, dos navios, etc., que geralmente não é desses lugares, embora tenha também. Porque muitos nepaleses, singaleses e tal falam bem inglês e conseguem um emprego um pouco melhor. Mas o staff dos hotéis é de outros povos que já dominam um pouco a língua inglesa e por isso eles acabam tendo um trabalho melhor, principalmente filipinos. Então, nos grandes aeroportos dessa região, e não só ali, tá? Você vai encontrar isso em Macau, Hong Kong, etc. Nos grandes aeroportos dessa região, Doha, Abu Dhabi, Dubai principalmente, etc., você vai ter um trânsito imenso de voos para esses lugares do Oriente, para lá do Oriente, do Extremo Oriente, para do seu lado, de trabalhadores que, assim que você chega ao aeroporto, principalmente nos voos que chegam de madrugada, principalmente em Doha,
você vai ver um contingente gigantesco de pessoas, homens e mulheres, que vão entrar nesse país para um trabalho braçal, um trabalho que é bem terrível. E também africanos, de Gana, do Camarões, da Nigéria, de outros países, principalmente que tenham muçulmanos, porque eles preferem muçulmanos, que vai ter menos problemas no sentido religioso, de trabalhadores muçulmanos que vão trabalhar em Doha, Dubai, etc. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é assim: esses lugares, esses países têm feito as coisas muito equivocadamente. Então, tanto Dubai, quanto Doha, quanto Abu Dhabi, o que eles estão fazendo? Tudo é novo, tudo parece uma Disneylandia. Né? Então, a primeira vez que eu estive em Doha, a cidade ainda tinha construções antigas, construções de um passado, das poucas construções que havia no lugar, porque não havia grandes construções no lugar, porque são países desérticos. Então, são países de povos nômades, são países que não investiam numa cidade imensa, em construções imensas, como você vai ter hoje em cidades mundo afora, com templos, igrejas, mercados, etc. Né? Então, essas poucas construções que havia em Doha, na Abu Dhabi, eles derrubaram e fizeram igual, só que com material moderno. Então, é uma coisa muito louca. Hoje, quando você anda naqueles ônibus turísticos, por exemplo, pela cidade de Doha, você vai ver um monte de construções antigas, e os turistas acham que aquelas construções são verdadeiras e elas não são. Elas são feitas ao tipo D, são feitas ao modo D. Talvez hoje a exceção seja Abu Dhabi, que encontrou algumas construções antigas, antigas mesmo, no seu país e fez um restauro e não exatamente uma reconstrução. Essa questão do restauro da construção não vou discutir agora, porque é um caminho sem volta, a gente teria que marcar uma aula inteira sobre isso, então não vou falar. Mas o que acaba acontecendo é que esses países derrubam tudo e constroem tudo de novo, com material novo. Então aquilo fica parecendo realmente uma Disney, né? Fica parecendo um parque temático que é muito estranho, que é muito esquisito, porque exatamente não é a peça verdadeira que você teria lá. Ao mesmo tempo que países, né, como Catar, tem tido uma preocupação com seu acervo de arte islâmica ou seu acervo de arte árabe, fazendo coleções e fazendo museus muito legais. Então, o Bahrein tem um museu muito bacana, Doha, que eu já citei, tem um museu muito bacana, então vale a pena visitar. Esses países que eu citei aqui, eles são países de uma realidade extremamente distinta da realidade de outros países da região. Então, se você vai hoje, né, para o Líbano e para a Síria, você vai encontrar países, lugares muito mais antigos que esse que eu citei, ou tão antigos quanto esse que eu citei, mas com uma outra história civilizatória e uma outra história de povos que habitaram essa região muito antiga, com vestígios também muito, muito antigos. Então ali você vai encontrar vários patrimônios da humanidade, mas que grande parte está sendo destruída pela guerra. Se você vai à Arábia Saudita, a Arábia Saudita você já viu na mídia, ela tem sofrido uma série de situações problemáticas, porque é um país extremamente fechado, que também tem tentado fazer obras faraônicas, numa das capitais da Arábia, a Arábia Saudita não tem só uma, estão fazendo um prédio de quase 1 quilômetro de altura para ser maior que o Burj Khalifa. Então existe também uma disputa entre o país que faz uma coisa maior do que a outra. Você vai ver um alinhamento, por exemplo, do Bahrein, que é mais próximo da Arábia Saudita, você tem uma ponte que você pode atravessar. Não é para qualquer turista, tá? Você tem que ter permissão para entrar no país. Mas tem uma ponte que liga os dois países, então eles estão tendo uma, uma proximidade maior do que a Arábia Saudita e Omã, por exemplo. Você tem o Irã é um país incrível, né? Porque se você visita o Irã, você também vai encontrar coisas milenares lá, né? Coisas do meu imaginário infantil, de grandes batalhas, grandes guerras, grandes povos que viveram lá.
mas ao mesmo tempo é um país também que encontrou com a Revolução Iraniana, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma situação dramática, um país que tinha uma abertura grande para tudo, um país que virou um país teocrático. Né? E você vai encontrar situações similares no Iraque, no Egito, ou mesmo na Turquia, agora com o alinhamento da Turquia para um governo de direita. Então, as aulas que eu trouxe para vocês, elas não tinham o objetivo de falar muito do Oriente Médio, da atualidade. Sabe por quê? Isso vocês encontram na mídia, isso vocês encontram em livros da atualidade, isso vocês encontram em vários autores. É possível até que você tenha visto com outros autores. O meu objetivo maior era trazer textos antigos e falar da formação desses lugares para a gente ter um entendimento do presente. Então, sob esse aspecto, a disciplina ela visava um ponto de vista mais de um historiador desse lugar, para a gente tentar entender o que ocorreu no passado, para a gente trazer para o presente e verificar os embates, os problemas da atualidade com vista nesse passado. Houve alguns problemas de percurso pelo caminho. Né? Primeiro, eu creio que eu calculei mal a quantidade de aulas, porque uma aula por semana é pouco para essa abrangência. Nós tivemos a pandemia, com todos os problemas que a pandemia trouxe. No começo eu tive alguns problemas técnicos para postar material mesmo, não gosto muito dessa coisa de aula remota. Tive problemas de saúde no meio do caminho, tive que parar várias vezes, tanto que hoje estou falando com vocês, mas eu já estou de licença médica e volto para corrigir os trabalhos finais. Então houve um conjunto de fatores muito ruim. A primeira vez que eu dou essa disciplina, o cálculo das aulas, o conteúdo. Se a disciplina fosse uma disciplina face a face, em sala de aula, eu estaria mais perto das pessoas e poderia sentir também mais das pessoas o que elas desejavam, o que elas queriam e o que eu poderia levar para as aulas. Eu tenho um acervo de imagens imenso, bastante grande, da literatura, das artes plásticas, das minhas viagens também. Tem um acervo de textos gigante também da região. Alguns textos que eu tenho não são em português e precisavam ser traduzidos para quem não lê outras línguas. Outra situação também, eu não tenho em casa um aparato para tirar cópia dos textos e mandar para vocês. Isso foi um problema também. Estava com receio de sair à rua, porque eu sou cardíaco e eu sou grupo de risco, e no começo da pandemia, como outras pessoas também, fiquei apavorado. Eu tive que fazer alguns ajustes dessa disciplina ao longo do caminho. Então, dar mais aulas assim gravadas do que exatamente indicar textos para quem os quisesse ler. Outra situação que houve também é que alguns alunos pediram textos de leitura e nos roteiros das aulas eu coloquei lá embaixo a lista de autores. Gente, tem autor lá para você ler durante mais de 10 anos, né? Tem autores da religião, das línguas, da história. Fiquei à disposição também para mandar bibliografias. Várias pessoas mandaram mensagem em off pedindo, eu ajudei no que eu podia, gravei áudio, mandei livro. Teve uma pessoa que eu tirei foto de um capítulo de um livro, mandei, e ajudei da maneira como eu podia. Mas, de fato, a pandemia nos atropelou e esses ajustes que eu precisei fazer ao longo do curso não me deixaram muito feliz. Eu penso que o curso ganharia mais se realmente essa relação fosse pessoal, mas infelizmente não deu certo, né? E tentei trazer para quem pediu. Ah, professor, o senhor pode falar disso? Posso. O senhor pode falar daquilo? Posso. E tentei gravar algumas aulas extras e colocar como aulas extras. As aulas de religião, que iam ser aulas extras, eu tive que adaptar para a ementa mesmo. Eu tive que adaptar para o conteúdo da disciplina, porque não ia dar tempo de trabalhar com outros autores
e infelizmente foi isso que aconteceu. Eu peço desculpas por esse problema todo. A saúde, como eu falei, também não ajudou e grande parte do tempo eu tinha que ficar ausente das próprias correções, né? Também não fiz as correções do jeito que eu gostaria de ter feito. Eu vou gravar uma aula que é um pedido de alguns alunos, que é uma aula de apropriação cultural, e na sequência eu coloco para vocês. É, Como essa aula é do último dia de aula, dia 23, amanhã começam as nossas avaliações, né? Então nós vamos. A casa pede para a gente fazer duas, eu faria uma só, facilitaria a vida de todo mundo, mas vou deixar aqui no roteiro da aula as explicações dos trabalhos. Um trabalho vai valer 3. Eu vou mandar um trechinho para vocês de uma fala do Averroes, ou Averroé, ou Averroes, que foi um filósofo, poliglota, polímata árabe, que nasceu no norte da África, mas acabou vivendo na época do Império Árabe na Espanha. Eu vou mandar uma frasezinha para vocês sobre religião e explico lá o trabalhinho, que é um trabalho bem simples, tá? É só fazer um comentário pessoal sobre o que você entendeu da frase do Averroes, trazendo para o presente, de acordo com o que a gente viu nas aulas, principalmente de religião. São, acho que 4 vídeos de religião ou 3. E o trabalho valendo 7 vai ser um resumo apenas de uma das aulas de religião. Você tem lá 3 ou 4 vídeos, escolha um dos vídeos e faça um resumo da aula. Vai ser nosso trabalho valendo 7, já está de bom tamanho. E eu explico isso lá no roteiro também. Essa semana, infelizmente, eu vou ter que me ausentar mesmo. Não estarei disponível. Quando você estiver vendo esse vídeo, já estarei ausente. Mas na volta, eu ficaria à disposição para tirar dúvidas ou conversas sobre as questões da disciplina. Muitos alunos me procuraram com problemas que eu não poderia resolver, me desculpem, né? Alunos que têm dificuldade de acesso ao material, ou que não tem computador em casa, só não tem um telefone. Eu ajudei na maneira que eu pude, ok? Mandei pelo WhatsApp, enfim. Alguns e-mails eu não respondi mesmo, um e-mail ou outro assim, era com conteúdo que fugia completamente ao conteúdo da disciplina ou aos interesses da instituição. Achei que não havia como responder. Pouca gente, na verdade, perguntou sobre conteúdo mesmo. Eu fiquei até um pouco surpreso. Pouca gente me perguntou coisas sobre o que eu falava, é, coisas da disciplina, né? Que era o que era interessava mesmo, né? Eu não estou muito preocupado com nota, não estou mais preocupado em trazer mesmo a minha experiência de leitor, de viajante e de estudioso dessas questões. De todo modo, fico à disposição de vocês, né? Espero que a gente se encontre pelo caminho também. Vocês continuam na faculdade e espero que eu continue também. E aí a gente se encontra, tá? Mas essa não é a última gravação, eu ainda vou corrigir os trabalhos e vou gravar mais um vídeo. Ah, tá, da apropriação cultural. Eu vou gravar mais um vídeo também depois que eu corrigir os trabalhos com os comentários, que vai funcionar como uma devolutiva, tá bem? Então, por hora é isso. Grande abraço, fiquem bem e se cuidem, tá? A coisa tá muito feia. Eu andei perdendo amigos aí por conta da pandemia e isso não foi nada bacana, assim, né? As pessoas precisam se cuidar mesmo, tá? Fiquem bem, um abraço grande.